Olá, eu sou Pontes e esse aqui é o terceiro vídeo da série do canal que usamos a pergunta de vocês para criar vídeos em sacrifício ao deus algoritmo do YouTube. A primeira e única pergunta de hoje foi feita pelo Lucas Eduardo nos comentários do primeiro vídeo dessa série, que você pode assistir depois clicando no link aqui no card. Ele disse: curso licenciatura em Ciências Biológicas e quero muito ouvir do Pontes como é a experiência em sala de aula. Fico imaginando como vai ser quando eu entrar pela primeira vez numa sala de aula sendo o professor. Inclusive, ia ser bacana entrevistar profissionais da área da educação fora da universidade. Bom, eu tô na sala de aula faz 1 ano e alguns meses. Tô longe de ser a pessoa mais experiente, mas acho que posso dar o meu testemunho aqui. Entrar na sala de aula as primeiras vezes foi desesperador para mim. Na licenciatura eu fiz os estágios obrigatórios e participei do PIBID, que é um programa de iniciação à docência. E nesses 2 momentos tive contato com a sala de aula, elaborando e aplicando atividades. Mas mesmo com essa certa experiência, não achei o começo nada fácil. O que mais pesou é que numa hora eu tinha o apoio da professora ou professor efetivo, de colegas e das professoras da licenciatura. Enquanto no outro momento, eu já não tinha mais ninguém. E quando você passa para essa situação, você precisa aprender a lidar com uma dinâmica que nenhuma teoria te preparou. Paulo Freire nos ensina pra gente qual a melhor forma de separar 2 crianças que estão trocando soco no meio da sala de aula, por exemplo. Coisa que aconteceu comigo no primeiro dia que eu pisei numa sala para dar aula de ciências. São inúmeras variáveis e é impossível prever o que vai acontecer ali. A parte que eu achei mais difícil foi justamente aprender a lidar com isso, que é a parte que precisamos criar um jogo de cintura para não perder o controle e a sanidade. E quando falo sanidade, eu tô falando sério. Logo no primeiro bimestre eu comecei a ter crise de ansiedade no meio das aulas. E com base em todo esse trauma, consigo pensar em 3 dicas que eu daria para mim mesmo no ano passado e que talvez funcione para vocês também. A primeira e mais importante é: faça terapia. É muito difícil conseguir entender os problemas da sala de aula sem um apoio psicológico profissional. Para a gente entender o que está acontecendo nas relações interpessoais em sala de aula, precisamos entender, antes de tudo, quem somos, o que nos guia e como enxergamos o mundo. Esse autoconhecimento eu só estou conseguindo encontrar com a ajuda da minha psicóloga. Você pode ter qualquer outra forma de autoconhecimento que te ajude nisso, mas o que está funcionando comigo é justamente o apoio psicológico profissional. A segunda dica é: não vacila com as crianças. Aqui eu estou usando o conceito científico de vacilo com 2 sentidos diferentes. O primeiro é de não vacilar tendo alguma atitude escrota com alguém na sala de aula. E o segundo é de não vacilar de deixar a turma montar nas suas costas e fazer o que bem entender na sala de aula. Nesses 2 casos você perde sua moral com a turma, e se isso acontecer vai ser muito difícil de recuperar até o fim do ano. E para finalizar, a terceira é: crie uma persona na sala de aula. Eu tive uma grande dificuldade em avaliar o que acontecia na sala, porque acabei me entregando por completo ali. Ficava tão envolvido que não conseguia olhar com certa distância para o quadro geral. Então, por exemplo, se uma atividade dava errado, eu já jogava toda a culpa em cima de mim. Achava que eu era um lixo de ser humano, que não servia para dar aula, e ignorava todos os outros fatores. As atividades podem dar errado, por exemplo, por não combinar com o perfil das alunas e alunos em sala de aula, por você ter errado na mão durante a condução da sua atividade, pela turma não ter entendido a comanda que você apresentou sobre a atividade e uma infinidade de coisas. Eu consegui resolver isso criando uma persona. E digo persona no sentido bem próximo de uma personagem mesmo. Algo próximo do que as drag queens fazem, por exemplo. Você decide quais partes da sua personalidade vão aparecer na sala de aula e quais não vão aparecer por ali. No fim da aula, é uma forma de arte também. E decidir de forma ativa como vai ser a sua performance vai te ajudar muito na hora da sua autoavaliação. Como você se porta na sala de aula? Com qual intensidade você fala? Você tem uma postura mais teatral? Você tem uma postura mais séria? Se você decide essas coisas, você passa a ter controle sobre si mesmo e elas viram parte da sua metodologia. E sendo parte consciente da sua metodologia, você pode moldar com uma maior facilidade. E essas são as minhas 3 dicas aqui. E sobre a ideia de entrevistar profissionais da educação fora da universidade, eu acho muito interessante, mas também acho que sairia um pouco da proposta do Disper. Mas se você quiser dar uma aprofundada, eu faço parte de outros 2 projetos em que dou foco maior na educação. O primeiro é o canal Ilha de Ignorância, em que falo sobre educação, filosofia e história da ciência. E o segundo é o programa Indisciplina, que vai ao ar todas as sextas, das 16 às 17 horas, na Rádio Comunitária Cantareira, e também é disponibilizado como podcast nos mesmos dias para quem não mora na região da Brasilândia aqui em São Paulo, que é justamente a área de alcance da rádio. Eu e 2 colegas professores discutimos sobre educação a partir de um ponto de vista libertário
e disponibilizamos um espaço para educadoras e educadores formais ou não formais compartilharem as suas experiências. Quem tiver interesse de conferir, os links estão no comentário fixado. E você? Tem alguma pergunta pra gente? É só comentar aqui embaixo que podemos responder nos próximos vídeos. Se você curtiu o conteúdo, deixa um gostei e compartilha por aí. Até o próximo vídeo.